Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Olha, senadores aprovaram por maioria o nome de Gabriel, eu falei Bruno, é Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. A sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa se estendeu por 4 horas, mas a indicação do economista foi aprovada por unanimidade, foram 26 votos favoráveis, nenhum contrário, portanto. Já no plenário, Gabriel Galípolo foi aprovado por 66 votos favoráveis e apenas 5 contrários. A votação, entretanto, foi secreta, ou seja, não fica registrado como cada senador votou. O indicado de Lula vai assumir a cadeira de Roberto Campos Neto, que encerra o mandato em 31 de dezembro. Ele vai ter, a partir de 2025, um mandato de 4 anos à frente do Banco Central. 2 senadores aqui do Paraná participaram dessa sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sérgio Moro, do União Brasil, criticou a política fiscal do governo durante a fala dele, e agora a gente vai escutar um trecho do que o senador falou. Olha, senhor Galípolo, eu tenho críticas severas ao governo que lhe indicou. O fiscal do país vai mal. Isso tem gerado um movimento necessário, infelizmente, de incremento dos juros por conta da insegurança que isso tem provocado. Além disso, nós sabemos que o aumento da dívida pública vai cobrar o seu preço lá na frente. Vai ser necessário um ajuste e a gente está vendo um crescimento que tem todo o indicativo de não ser sustentável. Nessa perspectiva, nós vamos precisar de um Banco Central independente, que, apesar do contexto desafiador, faça a sua parte na política monetária. Oriovisto Guimarães, do Podemos, lembrou do ex-presidente do Banco Central, de Henrique Meirelles, e perguntou a Galípolo se ele terá coragem para suportar uma possível pressão da presidência. Presidente Galípolo, já vou chamá-lo de presidente, que tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Mas eu tenho uma pergunta muito simples, até porque os meus antecessores já fizeram todas as perguntas. A minha pergunta é sobre a sua coragem. Me perdoe, é uma pergunta até pessoal, mas eu tenho que lhe perguntar sobre a sua coragem. Henrique Meirelles era presidente do Banco Central numa época em que não havia autonomia do Banco Central. Olha a coragem desse homem. É por isso que tem a biografia que tem. Respondendo ao Oriovisto Guimarães, Gabriel Galípolo falou que nunca sofreu pressão do presidente Lula. Eu estaria me vangloriando falsamente ao dizer que eu tive coragem, porque a verdade é que eu nunca sofri nenhuma pressão, senador. A verdade é essa. Eu jamais sofri. Seria muito leviano da minha parte dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão em cima de mim sobre qualquer tipo de decisão. Na hipótese de um dia isso acontecer? Eu terei a coragem, obviamente, que o pedido que sempre foi feito, primeiro, né? Vamos lá, o mandato legal do Banco Central é este, primeiro ponto. Segundo, todos os pedidos e recomendações que eu recebi dos senhores, inclusive do senhor quando me recebeu e me assegurando, me asseverando essa liberdade, é para tomar as decisões de acordo com a nossa consciência. O dia que você começa a tomar decisões fora da sua consciência, você vai começar a empilhar equívocos e vai ter muita dificuldade para explicar para si mesmo as decisões que você tomou. Economista de formação, Gabriel Galípolo é ex-secretário de Economia e Transportes do governo de São Paulo. Ele também trabalhou na Federação da Indústria de São Paulo, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais e no Banco Fato, uma instituição que ele mesmo fundou. No ano passado, Galípolo assumiu o cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda até ser indicado e aprovado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central, cargo que ocupa desde julho do ano passado. Sabe o que eu sinto quando eu vejo essas sabatinas do Senado? Um grande teatro. Teatro. Vocês colocaram ali o Moro para fazer uma batidinha, mas o Moro não vota, Pedroso, na CAI. E aí o Oriovisto, que vota na CAI, já começa dizendo que tem certeza que ele ser aprovado por unanimidade. Então nem faz o negócio. Se já é assim, não faz o negócio. E aí, Pedroso, elegeram o Galípolo. O que esperar disso?
Olha só, e elegeram com 11 votos a mais do que recebeu Roberto Campos Neto, mesmo num Senado mais conservador do que era o plenário anterior. Enfim, o que a gente pode esperar, na verdade, e eu tenho uma preocupação severa, é se ele terá a rigidez necessária. Porque vocês viram ali, ele se embananou para responder se ele vai ter autonomia quando pressionado. E mais do que isso, em outro trecho ele disse que recebeu plena autonomia do presidente Lula. Ele não precisa pedir a bênção, ele não precisa pedir a autonomia, porque ela foi conferida justamente por aquela casa legislativa em que ele estava. Então, qual é a grande preocupação, não somente minha, Mark, mas de todo o setor econômico? O Brasil tem se endividado cada vez mais, os aspectos econômicos têm sido degradados, em especial o excesso de gastos, o excesso da emissão de dívidas. O Brasil hoje está caminhando para o final do mandato do presidente Lula, chega perto de 83% da correlação dívida-PIB, ou seja, a gente vai estar devendo mais de 80% do nosso PIB. Isso é muita coisa e pagando um juro altíssimo, porque a economia, a forma como o governo vem gerenciando isso, não é a melhor. Então, o que se espera na prática, para traduzir para os nossos ouvintes? Primeiro, se espera que até dezembro nós continuaremos tendo um ciclo de elevação da taxa Selic. Para que daí, na cabeça ali da turma próxima ao Galípolo, eu conversei com alguns, ele consiga, em 2025, começar uma redução gradual dos juros para ter um impacto positivo de estímulos, à lá Alexandre Tombini e Dilma Rousseff, em 2026, para quem sabe amplificar as chances eleitorais do PT. Enfim, Mark, as perspectivas não são boas, mas basta a gente lembrar que o Galípolo, junto com a Haddad, propuseram aquela ideia do SUR, que seria a moeda única aqui para a América Latina. A gente talvez não pode esperar grandes coisas. Enfim, e a comparação para ele vai ser muito difícil. O Campos Neto foi super bem avaliado, trouxe a inovação do PIX, conseguiu manter a economia nos eixos, apesar da pandemia. Mas é o que a gente tem para hoje. Vamos aguardar que ele tenha essa coragem que ele disse que teria. Eu tenho a dúvida se ele vai ter diferenças ideológicas para poder exercer essa coragem ou não. Eu vou torcer, Pedroso. Claro que eu vou torcer porque eu vivo no Brasil, não quero que o barco pegue fogo comigo dentro. Mas os indicativos, concordo contigo, não são bons. Primeiro, porque o Galípolo é elogiado pelo Lula. Ele o chamou de menino de ouro. E o Lula não entende nada de economia. Então, se ele elogia alguém na economia, eu tenho medo. E ele fala mal do Campos Neto, que foi escolhido por seus pares como um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. Enfim, vamos torcer. E a gente vai acompanhando, trazendo aqui as informações para a nossa